minutos. Podendo prorrogar por mais 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores, diretores aqui presentes, servidores, sindicato, observatório, presidente da associação, presidente de partido, caixa de previdência, cadastro, moradores, cartório, pessoal da atividade rural, pessoal dos cambarás, servidores e todo mundo que acompanha pela internet, no YouTube e no Facebook. Bom, primeiramente, eu gostaria já de marcar minha posição também, né? A política é marcar a posição, Fábio. Então, eu me posiciono contrário à privatização da Sabesp, inicialmente. Esse é um assunto que ele é sensível, porque, como o próprio vice-prefeito Paulo Roque falou muito bem aqui, Paulo, o governo vai fazer o estudo, e nós, enquanto municípios, estamos no condomínio que quem administra é o governo, né, vereador Renato, que é do republicano. Então, a gente também não quer se indispor. Mas, de fato, aqui na ponta, tem bairro rural, propriedade rural, bairro distante, lugares deficitários economicamente, que precisam de atendimento. Então, a gente também não pode entregar à iniciativa privada uma questão que é de relevante interesse público, que vai repercutir no IDH, vai repercutir até mesmo na expectativa de vida, quem tem acesso à água e saneamento, vereador Edson. Então, eu comecei a pesquisar, e era um dos motivos que eu queria usar a palavra nessa audiência pública, e antes de fazer aqui o meu argumento, meu fundamento, vereador Lucas, presidente Lucas, queria agradecer ao senhor, porque o senhor teve coragem de abrir a Câmara para agricultores especiais, audiências públicas. No primeiro biênio, infelizmente, a gente só começou a ter esse movimento quando o Renato assumiu. Não é uma questão política, mas a Câmara não estava movimentada. Olha quantas pessoas estão na Câmara. No primeiro trimestre, professor Manuel, passou nas listas de presença, que as assessoras, Edson, trabalham muito bem nesse sentido, mais de 300 pessoas. O pessoal de Botucatu, que está aqui presente, que são moradores, proprietários lá no Recanto dos Cambarás, vem de lá. O pessoal vem da zona rural, da Tapioca, vem do Lobo, o seu Gerson veio do Lobo, já teve gente que veio do Serra. Então, aqui é uma ferramenta, diretor Rogério, de participação da sociedade. Hoje, aqui podemos ter o diretor de obras do município, a diretora de meio ambiente participou de uma reunião da agricultura. A gente vai conseguir ter soluções aqui, dona Francisca, com base no diálogo. E a Casa do Povo é o local para ter diálogo nesse sentido. Então, gostaria de parabenizar o senhor, porque o senhor teve coragem mesmo de tocar em assuntos sensíveis. E a gente não sabe o resultado de uma audiência como foi a da Castelinho. Tinha acontecido acidentes, mortes, não veio o representante do DR também. É comum que o legítimo para representar não venha, eles ficam indispostos, mesma forma uma convocação de um diretor, é uma situação, só que o relatório, é o registro, né, seu Wagner? A gente vai proceder aqui à lista de presença, nós vamos proceder aqui, seu Cláudio, seu Zui, seu Pedro, nós vamos proceder aqui a uma ata, essa ata vai ter um relatório e vai ter a assinatura de todo mundo. E se eles quiserem consultar o vídeo, tem a fala de todo mundo. Então a gente vai ter o registro, que veio aqui o presidente da Associação dos Moradores dos Cambarás, veio um pessoal aqui do bairro rural do Distrito do Lobo e que fez uma informação, que fez uma petição em relação à Sabesp no sentido de ter o atendimento do serviço, o acesso à água e saneamento. Então, ainda que eles não estejam aqui presentes, eles serão cientificados. Bom, sobre o assunto em si, que é a atuação da Sabesp, eu tinha muita dúvida, aqui no município de Itatinga, Sidney, presidente do Podemos, o que era a competência da Prefeitura e o que era a competência da Sabesp. É uma dúvida, acho que quase todo cidadão tem, vereadora Arlete, vereadora Rosalvo. Lá no Lobo, lá na Manuel Carlos Paixão, as pessoas não sabem onde começa a responsabilidade da Prefeitura em relação às galerias pluviais, etc., onde é a responsabilidade da Sabesp, a questão de saneamento, tratamento de esgoto, a lagoa, ou mesmo o acesso à água. Então, eu tinha muita dúvida. Um dos principais motivos dessa audiência era delimitar essa competência, Fábio. Porque o servidor da Sabesp, ele é um trabalhador que ele trabalha em prol da causa pública. Então, ele, mais do que ninguém, ele tem que ser estimulado, porque ele está lá na ponta. Se o trabalho dele der errado, não funciona a descarga, não funciona o tanque da dona de casa, ou o banho do trabalhador quando ele chega do serviço.
Então teria que ter essa delimitação. E o que eu percebi? Muitas das vezes, de fato, se confunde. E tem parcerias. Ó, o engenheiro José Augusto, uma boa noite. Tudo bem? Então, tem as parcerias. Vejam a questão do Córrego do Paulínio. Ontem lá eu listei 12 obras que estão acontecendo no município. O Córrego do Paulínio, eu pensava que era de competência exclusiva da Sabesp. Depois eu vejo a prefeitura atuando e trabalhando. Mas o prefeito João Bosco me falou na entrada que já teve uma parceria em relação ao próprio Córrego do Paulínio, a própria Manuel Carlos Paixão, a rua lá do Dirceu, da Escola Maria de Lourdes, ali perto da Guarino Biazon, do lado da associação, que também não tinha acesso a esgoto, tem a parceria. A pergunta que fica aqui para todos que estão presentes, os que estão acompanhando na internet, se tiver uma empresa privada que visa exclusivamente a distribuição de lucros, será que vai ter o mesmo nível de parceria? Será que vai ter esse diálogo? Eu acho que daí o interesse é norteado pelo dinheiro. Quem paga mais vai ter mais acesso. Então, marcar a posição de ser contrário à privatização é para garantir, como muito bem falou o Davi, o Gabriel Guazelli, saudar também o Igor aqui, é a universalização do acesso. A gente só pode formar uma empreitada, estender um diálogo à superintendência, servidores, sindicato, observatório, gerente de divisão regional, para chegar a água e o esgoto lá nos Cambarás, ou mesmo melhorar algum tipo de atendimento no Lobo, que já tem uma lagoa de tratamento, se a gente tiver diálogo com eles. E o momento oportuno para o diálogo é esse, e deixar no papel. Porque o que é falado, o vento leva, o que fica no papel, os escritos permanecem. Eu notei aqui que existe um controle social, um órgão colegiado, para fazer uma fiscalização, acompanhamento do saneamento básico e do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e de Infraestrutura, o FMI-SA. Isso aqui eu acho legal, eu li aqui que tem um conselho, eu não sei se ele está instituído, se tem atas, eu acho importantíssima a movimentação desse conselho, gostaria que ficasse consignado em ata, que esse conselho, a gente tem que se aproximar deles, da mesma forma que tem o Conselho de Desenvolvimento Econômico, o Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente, esse é um Conselho de Saneamento Básico e Infraestrutura. A cidade está sendo readequada para atendimento de novos bairros, para a vinda de novas empresas, um distrito industrial. Então a gente precisa saber como está o diálogo nesses conselhos e acompanhar, quem sabe ser convidado a participar de uma reunião. Relacionado a um índice que eu digitei no Facebook, no YouTube, junto com a assessora Andressa, gostaria de agradecer aqui a doutora Andressa e a engenheira Maria Fernanda, prestam um serviço super relevante para a Câmara, super relevante. Tem o AIO, que é o índice de inteligência artificial, para a gente ver quanto que é usado de água, o consumo de água, quantos litros de água um cidadão consome por dia, né? Então, aqui, ó, no Brasil, o consumo por pessoa pode chegar a 200 litros de água por dia. Banho, descarga, limpeza, o próprio consumo da água, não para beber da água potável, mas o consumo da água em si, o cidadão não tem ciência. Ele só tem ciência quando vem na conta. Aí sempre tem aquela questão, vereador Arlete, vereador Renato, que as pessoas gostam de pegar um exemplo que é uma exceção e ter uma interpretação ampliativa como regra. Eu lembro que teve um cidadão, o senhor Wagner, que chegou para mim e falou assim, eu moro em Cerqueira César, e lá em Cerqueira César é o Departamento Municipal de Água e Esgoto, e eu só pago R$18, que é o mínimo. Só pago R$18. Pô, mas eles penam também. Eles estão entregando um número em relação ao mínimo, mas o acesso que as pessoas têm lá é menor do que o nosso. Salvo engano, em Itatinga, 97% das casas têm água e esgoto? 97% das casas? Então, tem as lagoas de tratamento. Isso daqui, a gente tem que discutir no que nós já temos para reafirmar. E aquilo que queremos, nós temos que nos articular e pedir o apoio da divisão regional de Botucatu, o senhor que também já trabalhou na jurisdição de Avaré, pedir o apoio que haja um consenso, uma união, meio ambiente, obras, Sabesp, prefeitura, legislativo, todo mundo aqui
que é ampliar e universalizar o acesso à água e esgoto. Hoje vocês puderam ouvir de representantes daqueles que mais precisam. Vocês têm o nosso apoio. Agora nós pedimos o apoio de vocês para eles, na condição de representante desses cidadãos. Isso vai ser muito importante. Bom, eu tenho hoje a liberdade de pegar também o Plano Municipal de Saneamento Básico. Um dos primeiros requerimentos que fiz aqui no município de Itatinga, em 2021, foi justamente o contrato de concessão da Sabesp, Davi. Foi um dos primeiros documentos que eu pedi, porque tem um engenheiro que comentou certa vez comigo, o Joaquim Fanton, ele falava assim, não é possível que Botucatu tenha o mesmo tratamento da Sabesp que Itatinga. Pega os dois contratos, as duas concessões e analisa. À época eu fiz aquilo, mas eu não cheguei a Botucatu para analisar o de Botucatu. E eu vi que lá em Botucatu, a Sabesp, junto com a Prefeitura, em parceria, até a Prefeitura, estão fazendo uma represa enorme para garantir o abastecimento e o desenvolvimento de Botucatu. Hoje o município de Itatinga, com superávit, também vem fazendo essa questão vou dizer regularização, mas pelo menos de limpeza do córrego e também de ampliação do escoamento da água e também as caixas de contenção. Isso eu falei ontem aqui na tribuna, muitas pessoas não sabiam, mas se nós tínhamos em Itatinga 4.000 casas, 2017, 2016, se hoje a gente chega a aproximadamente 5.000, 5.100, 5.200 casas, se a gente chegar a 7.000 residências, agora a gente vai ter uma tubulação, seja na Guerino Biazon, na José de Piero, seja no Córrego do Paulino, no Rio Novo. Agora a gente vai ter uma tubulação que provavelmente, se tiver as chuvas que enfrentamos, que suportamos esse ano, não haverá enchente. Esse é um primeiro trabalho que está sendo feito. O pessoal que mora lá perto do Rio Novo, indo para o Distrito Industrial ali, o pessoal perdeu tudo. A gente não tinha enchente em Itatinga. Se eu não me engano, a terra das enchentes era Avaré. Agora a gente está trabalhando nisso daí. A gente quem? A municipalidade, obras. A Câmara também contribuiu com recurso. Então, de certa forma, o Plano Municipal de Saneamento Básico e Abastecimento que eu li, inclusive a Patrícia elaborou esse documento, né, eu li aqui, ele aponta metas, tem indicadores. Eu gostaria que esse documento fosse anexado, senhor presidente, no relatório e que ele fosse posto à disposição também para a Sabesp e para os munícipes. O Plano Municipal de Saneamento Básico, Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário. Esse documento aqui, todas as pessoas têm que ter ciência. Bom, sobre uma questão importante que é relacionada aos recursos hídricos, há um tempo atrás eu atuava numa ONG na Itapoti, esperava hoje aqui a presença do Murilo, Patrícia também trabalhou na ONG Itapoti, formada em Biologia lá na Unesp, tinha o FEHIDRO. O FEHIDRO também era um fundo estadual parceiro em relação às questões hídricas. O Rogério, certo dia, eu estava saindo de casa para vir aqui na sessão, vim aqui na Câmara, encontrei ele, o Marcão, ali na rua São João, medindo, olhando, hoje já está com a tubulação lá colocada. Ele falou, Leonardo, lá na região de Itaí, de Itaquarituba, o pessoal conseguiu captar um recurso, pegar um recurso, não sei aonde, que é para melhorar essa questão do córrego, do rio, a questão da água em si. Não é específico da Sabesp, mas para quem é munícipe, que precisa de acesso à água e esgoto, é importante. Nós fomos estudar isso daí. Realmente tem os editais, o FEHIDRO continua funcionando, é possível a gente captar recursos até mesmo em fundo perdido, seja para colocar pedras ali no córrego do Paulino, para colocar uma passarela para o pessoal ali caminhar, seja para tentar estender alguma galeria, inclusive para os cambarás. O que impede da gente somar esforços, governo do Estado, Sabesp, Prefeitura e Câmara? Graças a Deus, hoje, senhor Celso, a gente tem aqui maturidade para dialogar em prol do cidadão. O que a Câmara está falando, a Prefeitura está ouvindo. O que a Prefeitura está pedindo, a Câmara está aprovando. Sempre em prol do bem comum. Hoje foi muito importante o posicionamento do Davi e do Gabriel para reafirmar isso daí. Não é uma questão de espectro político, é saneamento básico para as famílias. Lembrando agora ao pessoal do Cambará, o pessoal lá... nós fizemos uma série de reuniões aqui, o pessoal lá vem reclamando em relação à questão da água, da bomba,
o Zui lá junto com a associação, há muitos anos, atuando lá frente à Associação dos Moradores, realmente vocês precisam de apoio. E a Câmara está aqui para representá-lo, senhor Zui, a associação e todos os moradores. Nós vamos junto, lá com a Sabesp, o presidente Lucas tem acesso lá também, nós vamos junto lá mandar esse documento, 5 minutos, senhor presidente, mandar esse documento para que tenha o acesso nos cambarás. Eu li lá que o projeto já foi licitado, salvo engano, no 2º semestre, eles vão iniciar. Essa foi a resposta oficial do Sandro Brambila lá. Bom, sobre a pluviometria, não precisa nem falar que em Itatinga, as tubulações que tem aqui, elas eram insuficientes em relação ao volume de água que caiu. Restou constatado. Por que é importante a presença da Patrícia aqui do meio ambiente? Nós vamos ter que desenvolver em conjunto com a sociedade um trabalho de educação ambiental. Parece que aumentaram o número de casas, e não por isso, mas também parece que aumenta o volume de lixo na rua. Quando eu vou de ônibus trabalhar em Avaré, ou mesmo quando eu passo para ir para Botucatu, impressionante como tem lixo rural. Parece que às vezes os proprietários guardam lixo, parece que vai alguém lá para tirar o lixo, Gerson. Parece que enquanto um junta o lixo, vai um outro lá, ele espalha o lixo. Gente, o cara que joga o lixo aqui na praça, esse lixo vai para o Rio Novo. Quem joga o lixo aqui na Guarino Biazon, vai no Rio Novo. Não tem outro caminho. É uma descida. Agora a gente tem as obras que estão embaixo do solo. Foi feito lá em centenas de milhares de reais investidos. Só que isso não justifica o cidadão jogar mais lixo. A gente vai ter que atuar junto com o meio ambiente, e a Câmara pode externar isso, numa política de educação ambiental, inclusive para preservar as mananciais, as ciliares, e o pessoal ter essa consciência. Hoje em dia as pessoas jogam lixo como falar, estou gerando emprego, eu estou jogando uma latinha de refrigerante, o catador vai... essa visão é muito retrógrada. Como que a gente vai discutir a ampliação do saneamento básico de acesso à água nos cambarás, ou melhorar alguma questão lá no Lobo, ou mesmo fazer obras de infraestrutura no município, se o cidadão vai estar jogando lixo? E lembrando, né, são poucos que fazem isso, que daí atrapalha a vida de muitos. É uma minoria que faz isso. Uma minoria que joga lixo, que conturba, daí atrapalha a vida de quem não faz. Quem mora próximo ao rio, normalmente respeita o rio. Normalmente, quem mora próximo ao rio, respeita o rio. Ele sabe respeitar a natureza. Então, eu vi que as coisas eram de 1 metro. A questão do volume, o tamanho lá. E agora aumentaram. Parece que já tem mais de vocês chamam de via aquilo? Linha? Como que vocês chamam? As tubulações. É linha, via? Como que é chamado? Tá. Tá. Eu vi que isso daí está sendo ampliado. Eu mesmo vi. Para eu vir aqui, eu tive que desviar o meu caminho, porque tem uma obra nesse sentido. E tinha na outra rua também, que era a Rua do Cemitério. Então, eu estou vendo que isso está sendo ampliado. E isso está funcionando. Então, parte do questionamento que era relacionado à pluviometria em Itatinga, ela ficou sanada. Ficou sanada dentro do perímetro urbano. Eu acho que agora a gente poderia discutir no perímetro urbano uma questão de educação ambiental e na zona rural, Cambarás e Lobo e mesmo Serra, a gente discute isso de modo mais cuidadoso junto com a Sabesp. Novamente, eu agradeço a presença de todos. Quando houver novas audiências, participem. Cidadãos, moradores, contribuintes, lideranças de entidades, partidos, funcionários, participem. Essa é a oportunidade que o cidadão tem de subir na tribuna e falar o que ele pensa e isso ficar registrado. A nossa contribuição aqui na Câmara, ela pode parecer limitada, mas vocês têm o apoio do Poder Legislativo do município. E com certeza, quando vocês forem pleitear alguma coisa na condição de contribuinte ou de cidadão, quando tiver os representantes, que é o Poder Público instituído, isso ajuda. E hoje vocês têm a Câmara trabalhando para vocês, para o povo de Itatinga. Muito obrigado a todos.